Boa noite. Boa noite. Que Deus esteja conosco sempre, né? A gente sempre pede a companhia de Jesus, mas nós sabemos que não há necessidade da gente pedir, né? Porque Ele disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então é com esta certeza que a gente se reúne, pedindo sempre a bênção do nosso Pai Celestial nos nossos trabalhos. Querida Carla, que bom que tu veio. Vamos mentalizar então esse mestre, pedindo o amparo para todos nós que viemos aqui em busca do esclarecimento e de alguma coisa que estamos necessitados. Que Deus, nosso Pai, possa suprir as nossas dificuldades, nos amparando em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, está aberto o trabalho da nossa palestra doutrinária. Que assim seja. Hoje, quando eu li o tema do Márcio Amaral, que o João colocou lá no grupo, né? Eu digo, eu acho que ele vai cantar aquela música. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Eu não sei se ele vai cantar, mas eu pensei nisso. Mas tem outra. Devagar e sempre é o que o nosso irmão Márcio Amaral vai falar para nós. Ele veio da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Cachoeirinha. Tá contigo, meu coração. Boa noite a todos e a todas. É sempre um motivo de grande alegria, motivo de grande satisfação estarmos presentes aqui nesta casa, ainda mais para falar um tema que é minha cara. Quando foi feito o convite, eu olhei devagar, mas sempre, esse aí, com certeza, eu posso falar de cátedra, né? Porque devagareza eu conheço um pouquinho, né? Então, na nossa residência, na nossa casa, né, muitas vezes lá está a esposa fazendo comida, cuidando da filha, arrumando a casa lá, e eu só consigo fazer uma coisa de cada vez e devagar. Porque se eu tiver que fazer a comida, varrer a casa, cuidar da filha, alguma coisa não vai dar certo. Então, devagareza eu posso falar aqui um pouquinho. Quando ela falou da música ali, eu me lembrei de outra música. Eu acho que o Martinho da Vila, em um momento lá de desdobramento astral, me conheceu e propôs aquela música. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É mais essa, certo? Mas, tirando um pouco a brincadeira de lado, a gente vai falar de uma passagem da lição número 62, que nós temos na obra Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que tem como título Devagar, mas sempre. E estas passagens sempre começam com uma passagem evangélica do Novo Testamento, que eu vou ler para vocês aqui. Então, começa assim. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está lá em Paulo, na segunda carta aos Coríntios. E aí, Emmanuel começa da seguinte maneira. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se
a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais formosas páginas foram produzidas letra a letra. Quando a gente observa a natureza nos seus pormenores, a gente vê a grandeza de Deus e a lição que nos é passada dia a dia. A maior árvore do Brasil, que eu pesquisei hoje, é o angelim, lá na floresta amazônica. E esta árvore tem 90 metros de altura, equivale a um prédio de quase 30 andares. Mas a semente de um angelim cabe na palma da nossa mão. Uma semente que cabe na palma da nossa mão se transforma numa árvore de 90 metros, frondosa. E ela começa a crescer milímetro a milímetro. Um maratonista que vai correr 42 quilômetros, para percorrer aqueles 42 quilômetros, ele começa com o primeiro passo. E assim, milímetro a milímetro, nós vamos evoluindo. Nós vamos angariando nas nossas vidas as nossas riquezas morais e as nossas riquezas espirituais. Mas muitas vezes, nesse afã de buscar a melhora, nos falta algumas qualidades, por exemplo, como a paciência. Imagina a seguinte situação: uma gestante, onde a gestação está indo perfeitamente bem, saúde da mãe tranquila, a saúde do bebê tranquila, e ela vai numa consulta obstetra. Está no 4º mês de gravidez, no 4º mês. A obstetra fala: olha, tá tudo bem, com a saúde de vocês dois. Mas 9 meses demora tanto, quem sabe a gente não faz o parto agora, no 4º mês? O que essa mãe ia dizer? Tá louco? É necessário os 9 meses para que a criança se desenvolva. Se o parto for feito agora no 4º mês, o pulmão não está formado ainda, o sistema respiratório, o sistema cardíaco. E eu quero, estou ansioso que essa criança nasça. Já comprei um enxoval, está tudo pronto. Mas há necessidade de esperar o tempo certo para que este bebê venha ao mundo. Dessa forma, quando a gente vai lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, ele fala: há tempo de plantar, né? Assim como há tempo de colher. E na nossa existência, é assim que funciona. A nossa evolução não se dá aos saltos. Eu acho linda a história de Saulo de Tarso, que se converte e se torna um grande cristão. Mas isso não é para espíritos comuns que não estejam preparados para tal. Eu posso estar desencarnado, preparando a minha encarnação, e começo a ler as obras do Chico, e tenho aula direto lá com Bezerra de Menezes, e me empolgo. Aí eu vou chegar lá no departamento de reencarnação e falar: olha, estou preparado, pode assim, ó, quero encarnar lá em Cachoeirinha, eu vou abrir 5 casas espíritas, vou cuidar de 5 orfanatos, mais 5 asilos. O coordenador vai olhar: olha, analisando aqui a tua situação, acho que, quem sabe, né, tu não nasce lá em Rio Grande, né, e vai de pouquinho a pouquinho. Seria impossível para um espírito que está em provas e expiações assumir, né, uma responsabilidade tão grande. Então, nenhum de nós recebe fardo mais pesado do que a gente possa carregar. A cada um de nós
é dado segundo as nossas qualidades e as nossas possibilidades. Então, ao invés de ter aquela reencarnação espetaculosa que eu imaginava, quem sabe tu cuida da tua família. Não abandona a tua filha. Já está fazendo uma grande coisa. E aí, o texto vai falar o seguinte: a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. A terra, Jesus falou, a terra por si só frutifica. Palavras de Jesus. Quando a gente vai lá em Marcos 4, Jesus nos fala muito sobre a semente, né? E nos conta a parábola do semeador e compara o reino de Deus, né, a esse semeador que lança a semente. E a primeira semente cai sobre o caminho e vem os pássaros e comem. Nem dá tempo de brotar. Então, muitas vezes, esses semeadores, os profetas, lançam para nós luzes. Mas nós estamos tão desatentos, estamos tão distantes de Deus que não é capaz nem de essa semente, né, evoluir. Fica atirada ali do nosso lado, vem o pássaro e come essa semente. Não frutifica. Mas o tempo passa. E a lei do progresso, essa é inexorável. Não tem como a gente parar a lei do progresso. A gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, né, na parte terceira, nas leis morais, que entre as leis morais nós temos a lei do progresso. Então a primeira semente caiu, não frutificou. Mas aí já tem outro tipo de semente, que chega na terra e frutifica, cresce, né, essa planta. Mas como essa terra é muito rasa ainda, vem o sol, né, queima essa planta e ela não vinga. Muitas vezes nós recebemos com alegria, com amor, a palavra divina, a mensagem de Jesus, mas não estamos suficientemente renovados e preparados para agasalhar no nosso íntimo essa semente. E aí, quando surgem as dificuldades, parece que isso se vai. Todos nós, no mundo de provas e expiações, já passamos por essas duas situações. Mas há uma gradação. Aquela semente que cai na terra, frutifica, começa a crescer, mas ela é afogada pelos espinhos e acaba morrendo. Os espinhos da nossa vida que dificultam o progresso dessa planta são as dificuldades que nós temos no mundo de provas e expiações. E não há ser que não enfrente os espinhos da terra. É a doença que chega, é a dificuldade financeira, é o ser querido que se vai. Tudo isso são espinhos que fazem parte do mundo de provas e expiações. E aí, quando está no mar tranquilo, no céu de brigadeiro, a gente vai que vai. Mas quando surgem as dificuldades, quando surgem os espinhos, aí se coloca a importância e se coloca a necessidade de nós estabelecermos uma fé. Mas não é qualquer fé. Existe a necessidade de nós termos uma fé que seja raciocinada.
Porque muitas vezes nesse caminho nós temos certezas. E nós podemos estar certamente enganados. O Haroldo Dutra Dias contou uma história no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que eu não vou me esquecer nunca, porque eu achei muito interessante. O Haroldo disse, nessa palestra, que ele tinha um bisavô desencarnado, que morava lá no interior, bem no interior de Minas Gerais. E o nome desse bisavô dele chamava Isidro Pedra. Nunca me esqueço o nome, Isidro Pedra. Aí ele conta que esse bisavô dele estava andando lá num pomar e tinha umas laranjas que eram muito doces, suculentas. E aí ele começou, né, a chupar aquelas laranjas lá e achou aquela laranja muito boa. E as pessoas do campo sabem que quando tu tem uma planta que ela é muito delicada para crescer, geralmente tu não planta ela direto na terra, tu usa um enxerto, né, que vai se chamar de cavalo. Então tu corta ali a planta, certo? Que é o cavalo, coloca a planta que tu quer ali e essa planta vai crescer, certo? Nesse cavalo, que se chama. Só que a base da planta é o cavalo. Então o que eles fizeram? Pegaram um limão selvagem, daquele limão mais azedo que a gente possa imaginar, né? Como cavalo, e colocaram ali aquelas laranjas suculentas. Ele foi lá, né? Pegou a laranja e tirou a semente. Só que tem um problema. A semente daquela planta não vai dar a laranja suculenta. Vai nascer o limão selvagem. Ele pegou a semente e levou para casa, plantou ali e nasceu o pé, né, daquilo lá. E aí o Haroldo disse que ele chegava lá, sentava embaixo da árvore, pegava um canivete, descascava aquilo ali, um limão mais azedo que ele falou que era de espantar o perispírito. E ele chupava aquilo ali, né, e coisa boa. E a mulher dele dizia: homem, isso aí não é laranja, isso é limão. Ele falou: não, isso aqui é laranja, porque fui eu que plantei. E isso aqui é laranja. E o cara ficava chupando aquele limão azedo, na certeza de que aquilo era uma laranja. Então, nas nossas vidas, muitas vezes, nós estamos, né, vivendo, chupando esse limão azedo, com essa certeza, e não somos capazes, muitas vezes, de dialogar. E daí a importância da vigilância. Por que a importância da vigilância? Porque nesse caminho do devagar, mas sempre, a gente não anda sozinho. Existe outra lei, que está lá nas leis morais, que é a lei de sociedade. Nenhum de nós se encontra sozinho. Nós fazemos parte de uma grande família, de uma família universal. Então é importante a gente ter isso em mente, para que nesse momento de vigilância, com a fé raciocinada, a gente tenha capacidade de se orientar com aquilo que vai nos trazer efetivamente um avanço. E não, como falava minha mãe, os amigos da perdição. Minha mãe dizia: lá vem os amigos da perdição, né? Então a gente tem que ter essa capacidade, né, de ter esse aconselhamento. E aí lá em Marcos, quando ele vai contar essa história, né, do semeador, nessa mesma passagem ali do capítulo 4, ele vai dizer, né, que a candeia, que é a luz, né, o lampião que seja, tem que ser colocado no velador, para que todos consigam observar. E há 2, 3 mil anos atrás, a nossa visão
era muito mais restrita. Foi necessário que Jesus viesse até nós em pessoa para nos trazer o Evangelho e nos mostrar o caminho a seguir. Jesus disse, nessa caminhada devagar sempre, ele falou: eu sou o caminho. Quer andar devagar e sempre? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, é necessário que a gente tenha essa capacidade, né, hoje numa casa espírita, graças a Deus, de já ter essa terra propícia para que a gente consiga evoluir. Porque muito vai ser cobrado a quem foi dado. Uma coisa é a gente errar na nossa ignorância. Outra coisa é nós errarmos sabendo do erro. Existe uma gradação diferente aí nisso. Então, foi necessário o Evangelho. Mas mesmo assim, Jesus, conhecendo os Márcios da vida, sabia que ia chegar um tempo que o Márcio ia ter olho para olhar, mas não ia conseguir enxergar. Que o Márcio ia ter ouvido para ouvir e não conseguiria ouvir. Mas ele falou: Márcio, para ti, eu vou mandar um Consolador. Vai chegar o Consolador prometido. Aí 2000 anos lá, quase depois, 1857 anos depois, chega o Consolador prometido. E agora, o Consolador prometido vai explicar por menores. Já está dando assim, ó, cara, está aqui o caminho. O Espiritismo já traz de forma mastigada para nós como deve ser a nossa ação na sociedade. Baseada no amor, baseada na caridade. E assim a gente vai evoluindo. E aí ele vai falar, olha só, age com regularidade, de alma voltada para a meta. Tem uma passagem de Sêneca, que foi um filósofo grego, que ele falava o seguinte: olha, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, nenhum vento é favorável. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, não existe vento favorável. É necessário que a gente estabeleça uma meta. Tem uma música de Tim Vanessa chamado Caminhando Juntos, que fala mais ou menos assim, né? Ele diz que quando ele se sente cansado, olhando as trevas que deve enfrentar. Então, quando ele está cansado e olha todas as trevas que ele tem que enfrentar, e quando olha o passado e ele já vê todo o mal que ele fez anteriormente, aí ele fala: quero saber quem eu sou, saber quem me fez e por que eu estou aqui. Quando a gente começa a compreender essas palavras existenciais, afinal, quem sou eu? Por que eu estou encarnado aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul? Qual é o motivo da minha vida? Por que o porquê da minha vida? Quando nós não conseguimos responder essas questões existenciais, as tribulações, os espinhos que se colocam nas nossas vidas, eles são avassaladores. Agora, no momento, como fala o texto aqui, eu já conheço a minha meta. E eu tenho a certeza que a minha vida não vai se resumir
a esses 47 anos que eu vivi, ou aos 80 que eu possa ficar encarnado, não sei. Vai muito além disso, essa visão se amplia. Então, nesse caminho do devagar, mas sempre, eu tenho a certeza que as tribulações, a doença que porventura chegue à minha existência, vai servir como lição e como aprimoramento. Porque nada se perde. Tudo é utilizado como ensinamento. Ele fala, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora. Não interessa. O tempo marcha com apenas 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Não existe quem consiga parar o tempo. Não existe nenhuma pessoa que consiga deter o tempo. Tem uma passagem no livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Ela nos conta uma história mítica muito interessante. Joana vai falar uma história, né, que está na mitologia, de um rei chamado Sísifo. E esse rei era rei de Corinto. E Corinto, na época, passava por uma dificuldade enorme. Fome, miséria muito grande. Então, o que esse rei fazia? Ele vivia de pilhagens. Vivia de roubo. Então, quando passavam os viajantes desavisados por Corinto, esse rei Sísifo tinha um exército de salteadores, ladrões, bandidos, assaltavam os caras e levavam os mantimentos para Corinto. E assim Sísifo ia, levando a vida. E ele tinha uma rede de informantes muito grande, tanto aqui na Terra como lá no Olimpo. E Sísifo ficou sabendo que o deus Ásopo estava desesperado atrás de sua filha, que tinha sumido lá no Olimpo. Sumiu a filha do deus Ásopo. E Ásopo desceu para a terra, foi no Olimpo e prometeu riqueza, prometeu fartura para quem trouxesse a sua amada filha de volta. E aí Sísifo pegou, já começou com a rede de informantes CFBI lá da época e começou a procurar todas as informações e descobriu onde é que estava a filha do deus Ásopo. E se dirigiu, até ele e falou, olha, eu sei onde está tua filha, mas tu promete cumprir tudo que está falando aí? Vai trazer as riquezas, as farturas? Sim, desde que tu fale onde está minha filha. Ele falou, então tá, vou dizer. Foi Zeus. Zeus raptou a tua filha. E aí o deus Ásopo foi lá para Zeus, para cima de Zeus, e Zeus não teve o que fazer. Foi obrigado a restituir a filha, a Ásopo. Só que Zeus ficou muito bravo. Ficou muito, muito, muito bravo com aquilo que estava acontecendo e mandou a morte buscar o Sísifo. A morte chegou para buscar o Sísifo e o Sísifo chegou lá, olha, dona Morte, vem me buscar, tudo bem, fazer o quê? Se vem me buscar, eu vou contigo. Só que antes de eu ir, assim, eu gostaria de retribuir tudo que tu faz pela humanidade e vou te botar esse colar aqui. Tu aceita esse colar? Aí a Morte falou, sim, eu aceito esse colar. Colocou o colar na Morte, só que era uma coleira, e prendeu a Morte e deixou a Morte presa ali. E ficou de boa lá no reino dele com a Morte presa. Só que é o seguinte, com a Morte presa, ninguém mais morria. E Saturno, deus dos infernos, começou a ver que estava esvaziando o inferno. Mercúrio, deus da guerra, não tá, o inferno está com pouca gente. E aí foram reclamar para Zeus. Aí Zeus pegou, mandou Hermes,
vai lá e busca esse cara, né? E aí, quando Hermes chegou, olha a destreza, quando Hermes chegou para pegar, né, o Sísifo, ele falou para a mulher, eu tô indo, mas eu não vou morrer, tá? Não faz aí que eu não vou morrer. E foi. Quando chegou lá, né, com Zeus, ele pegou, olha Zeus, tá tudo bem, eu aceito, né, que eu vou morrer e tudo, só que é o seguinte, eu sou um rei e eu preciso descer lá na terra para me despedir das pessoas e tudo, preciso fazer um enterro de rei e coisa e tal, tu deixa eu descer lá um pouquinho para fazer tudo isso? Aí Zeus, tudo bem, vai lá. Aí quando ele desce, ele pega a mulher e foge, e nada de achar ele. Aí Zeus pega e fala o seguinte, agora eu vou mandar um Deus do qual ele não vai conseguir escapar de jeito nenhum. Esse Deus é o Deus tempo. Faça o que ele fizer, mas o tempo vai agir. E assim foi. O tempo foi passando, ele ficou velho e acabou desencarnando. Nenhum de nós é capaz de segurar, de reter o tempo. Mas é necessário que o tempo esteja a nosso favor. Não há mais tempo para nós perdermos tempo. Existe o tempo para que o nosso tempo se torne produtivo, na medida das nossas qualidades. A gente vai lembrar, né, de Jesus falando da parábola do semeador. Existem aquelas terras que vai dar 1 grão por hectare, mas ela vai produzir. Alguns vão oferecer 2, alguns vão oferecer 5, os Chico Xavier da vida vão oferecer 20, os Paulo de Tarso 30, mas se eu consigo oferecer só 1, que seja esse 1. O que nós não podemos fazer nesse caminho de devagar e sempre é enterrar os nossos talentos, de forma que não produza absolutamente nada. Não há mais tempo para perdermos tempo. Avancemos de forma devagar. Eu adoro, eu sou corredor de rua, amador, mas eu conheço as minhas limitações. Então, quando eu vou participar de uma prova, não dá para eu sair correndo junto com os caras da elite. As poucas vezes que eu tentei fazer isso, eu corri 1 quilômetro e estava com meio palmo de língua para fora e vi os caras sair disparatados na minha frente. Então, o que eu tenho que fazer? Já aprendi. Eu vou seguir o meu ritmo. Aqueles que correm a 3 minutos por quilômetro, sejam felizes. Vão a 3 minutos por quilômetro. Eu faço a 5. É o que eu consigo. Mas eu vou. Eu vou completar. Eu vou dar o meu primeiro passo. E assim a gente vai, dentro das nossas possibilidades, mas devagar e sempre. Porque Jesus nos dizia, a terra por si só frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Eu agradeço a atenção de todos e desejo, da minha parte, um excelente final de semana. Muito obrigado. A gente te agradece, Márcio. Que simpatia, né? Conversar o tempo todo sorrindo. Querido. Muito obrigada, né? Então, estamos harmonizados, né, com todo o ensinamento que o nosso irmão deixou para nós. E vamos pedir mentalmente, né,
para que esse Jesus, que desde o início está conosco, para que Ele supre todas as nossas necessidades físicas e espirituais, todas aquelas que nós estamos buscando através do nosso pensamento, através da nossa necessidade. Que Deus nos oriente a cada dia e que a gente possa, no decorrer das nossas existências, aproveitar bem esse tempo que o nosso irmão nos falou. Que a gente possa sair daqui também melhores do que quando aqui chegamos, levando os ensinamentos da noite e levando em nosso coração tudo aquilo que aprendemos, tudo o que nós buscamos de verdade aprender dentro da casa espírita. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada aos amigos espirituais que nos assessoraram até esse momento. Em nome de Deus, está encerrado o passe espiritual. Que assim seja. Ionara? Boa noite a todos. Acho que quase todos eu abracei, mas sempre escapam uns, então boa noite para todos. Alguns convites sempre muito especiais. Amanhã, às 8h30, o nosso café com luz e cuscuz. Sempre com as portas e o coração abertos para receber todos que quiserem conviver um pouquinho mais aqui dentro dessa casa onde a gente tanto aprende. Depois do café, amanhã, às 9h30, nós temos o estudo. Esse estudo de sábado tem uma característica especial, não são aulas sequenciais, não importa em que nível que você